Muito bem, aqui é o Francisco, sou host do podcast da Lumo. Estamos aqui no SP Innovation Week, um evento que fala sobre inovação, futuros, inteligência artificial, né, que é o grande mote, é o que está rolando aqui em quase todos os palcos. E eu estou aqui com meus convidados, o Diego, sócio da agência Balk, o Augusto, que é o consultor de inovação na EDP. E aqui o Felipe, ex-founder de startup, fez exit e agora vai rodar o mundo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Então, qual que vai ser aqui a nossa conversa? Então, como eu comentei, a gente está na SP Innovation Week. É um evento que fala sobre inovação, que fala sobre futuros, sobre o uso de tecnologia, aplicação de tecnologia em diversos setores. A gente está aqui visualizando várias conversas, vários espaços interessantes. E teve algo que me chamou muita atenção no primeiro dia, que foi logo de cara a palestra de abertura do Marcelo Gleiser, que é um físico, um astrofísico super conhecido. E ele fez uma provocação, que essa provocação vem ressoando até agora aqui comigo, que é o seguinte: qual que é o risco que a humanidade está projetando? Qual que é o risco quais são os grandes riscos que a gente tem olhado e do ponto de vista da implementação de novas tecnologias, no contexto de co-construção dessa sociedade do futuro, nós estamos implantando hoje e que eventualmente a gente não está conseguindo enxergar. Então a gente vai falar sobre essa relação entre inovação, sobre tecnologia, sobre futuro, sobre IA e sobre os seres humanos. E como o Felipe estava comigo nessa conversa, eu gostaria que o Felipe trouxesse um pouco desse olhar aqui que ele tem. Como que isso ressoa para você, Felipe? Você está num processo agora que você vai estudar, vai ficar um pouco fora do contexto ocidental, principalmente, mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão. Qual que é esse futuro que nós estamos co-construindo? Queria te escutar um pouco sobre isso. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite para participar aqui do podcast da Lumo, Francisco. Boa tarde a todos, aos ouvintes e aos meus colegas. Quando a gente fala de co-construção de futuros e do hype que a gente tem visto aqui na São Paulo Innovation Week, eu acho que está tudo muito em torno de AI, né? Acho que é o que mais se fala. E também já era muito falado no ano passado, no Rio Innovation Week, era também um hype. Mas eu acho que de lá para cá a coisa exponencializou, tá todo mundo tem 10 assistentes, 10 agentes, 5 chats lá que recorre para qualquer resolução de problemas. E isso me lembrou uma frase que eu ouvi até no próprio Rio Innovation Week no ano passado, do ex-presidente do WRI, o Road Research Institute, que falava que ele costumava achar que o problema da humanidade, os três principais problemas, era perda de biodiversidade, é, problemas no ecossistema e na interação dos seres humanos com a natureza e as mudanças climáticas. Mas que, na verdade, depois de muita ciência, depois de muito olhar as evoluções tecnológicas que a gente teve, se tratava de problemas de apatia do ser humano com as mudanças, de egoísmo, de ganância e de falta disso que você falou, de olhar para que é o cerne do problema e o que são os riscos que a gente realmente enfrenta. Porque tecnologias a gente vê crescendo exponencialmente sempre, né? Aquelas curvas de adoção são sempre aceleradas. E qual que é o problema que a gente está resolvendo? Eu acho que agora a gente está entrando num momento em que está todo mundo um pouco com crises de propósito. Então, essa reconexão dos seres humanos com nós próprios, com os outros e com a natureza vai ser o ponto-chave para a gente pensar nessa co-construção de futuro. Se vocês quiserem complementar também, eu acho que a discussão é muito rica e todos vivemos bastante conteúdo aí nesses dias aí de São Paulo Innovation Week. Legal, muito bom. Muito interessante esse ponto que você traz, porque a gente está olhando muito para. Aqui a gente está vendo assim, muitos cases, né? De projetos, startups, o que as empresas estão fazendo, como que a IA está entrando dentro do contexto estratégico, o contexto dos produtos, os contextos de eficiência operacional dos negócios. Mas esse lugar, que é o lugar das pessoas, né? Esse lugar, quando você comenta, Felipe, sobre propósito, esse lugar dessa crise que também vem, rebate no nosso papel como indivíduo dentro de um sistema e dentro de um ecossistema, né? Então, eu queria te ouvir, Augusto,
Você vem de um contexto diferente, você está dentro do setor elétrico há muitos anos. Hoje você está na EDP, mas quando a gente se conheceu você estava na CPFL, então eu lembro que uma das primeiras conversas que a gente teve lá, a história de transição energética ainda estava nos primeiros passos, né? E eu queria te escutar hoje sobre isso, fazendo essa conexão com esse futuro que está sendo construído, esse setor que está passando por uma grande transição, e esse lugar das pessoas no centro. Aqui, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, Francisco. E acho que aqui, quando a gente fala de transição energética, o problema não é tecnologia. Tecnologia de energia limpa, fontes e tudo mais, nós já temos. O Brasil é privilegiado nesse sentido, não vou ficar aqui chovendo no molhado, né? Mas acho que não é um problema do setor, mas é um problema, como você falou, desconexão com o propósito, né? A gente está no modelo. Essa conversa aqui poderia ter dias, né? Mas a gente tem um modelo econômico que é sempre crescer. Sempre crescer, tudo que a gente faz é para crescer, é exponencial, tudo tem que ser exponencial e tudo mais. E quando a gente percebe que nem tudo cresce sempre, frustra, né? E aí a gente corre de volta para o propósito, né? E eu vejo, não só no setor elétrico, mas em outros setores estão usando tecnologia e tudo mais, a métrica virou destino, né? Então, não importa para o que, mas é quanto eu uso IA, por exemplo. Não importa para o que, mas quanto de energia limpa eu tenho e coisas desse tipo. E isso desconecta do propósito real, né? E eu acho que a gente está vivendo essa crise agora porque a gente precisa voltar para o propósito. E é muito difícil. E o setor elétrico não é diferente, né? Acho que a gente está num crescimento, novas tecnologias surgiram e elas precisam ser aplicadas e gargalos surgem, né? E como é que eu coloco a pessoa no centro disso? Aqui no Brasil, a gente não tem um mercado aberto, então todo mundo aqui é cliente de uma empresa de energia, mas não pode escolher, né? A relação com a empresa de energia é uma conta de luz e quando falta, né? Uma relação super legal, sabe? Então, no final das contas, a gente vai viver isso nos próximos 5, 6 anos. Vai abrir o mercado de energia. E quem que é o cliente? As empresas não sabem, estão descobrindo agora, né? Então, eu acho que é como outros setores, eu tenho uma ferramenta de A super poderosa, para que que eu vou usar? Não sei, eu vou procurar agora. Então, acho que essa questão de, peraí, deixa eu pensar, para quem que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo, é, é um pouco clichê? Mas é o que está acontecendo e a gente está batendo no muro, e essa frustração de bater no muro que nos leva a voltar e nos perguntar, né, o porquê, quando e como a gente está fazendo, né? E o setor elétrico não é diferente. Acho que no Brasil chegamos no ponto de temos energia limpa, sim, temos energia limpa, e agora? So what? E agora? Interessante, acho que você traz um ponto que é super... Porque quando a gente usa o termo transição, eu tenho percebido isso em várias conversas que eu faço. Dá medo, né? Porque transição muitas vezes é trazer uma discussão de ruptura, romper com paradigmas antigos que te traz novas oportunidades. Então, quando você fala, nossa, o mercado vai abrir, e quem vai ser o nosso cliente? Quem são os nossos clientes? Isso é como se você estivesse criando uma empresa do zero novamente, né? Porque tudo aquilo que você criou, que era sua referência do passado até aquele momento, ele vai ser ressignificado. Então, esse mercado, especificamente, é um mercado que vem amadurecendo com esse contexto há muito tempo. Eu costumo falar que a verdadeira inovação ela está na transição, porque é aqui que a gente vai ver, de fato, as transições, as inovações radicais, as inovações disruptivas, porque aquela inovação que ela está dentro de um contexto de eficiência operacional, que ela é mais incremental, que é o dia a dia, vamos fazer mais com menos, isso a gente tem feito com o pé nas costas, né? Mas eu gosto dessa provocação porque é uma provocação que faz a gente sair da zona de conforto. Sim. Desculpa, só um comentário rápido sobre transição e não sobre transição energética, né? Mas a gente importa esse termo, transição, então transição energética e tudo mais, tecnológica, e a gente esquece que no Brasil a gente está num país extremamente desigual, né? E essa transição ela não é só tecnológica, ela tem que ser inclusiva, econômica, Perfeito. financeira.
E às vezes a gente esquece desses detalhes, entre aspas, mas é uma coisa que tem que estar no nosso radar como brasileiros e num país tão complexo e diverso que a gente tem que estar sempre no nosso radar, a gente não pode deixar escapar. E isso só amplia o desafio, né, do contexto do projeto da transição, né? Porque requer que você faça um desenho cada vez mais conectado com, de fato, o cliente, né? Com a necessidade do cliente, com o olhar do cliente, com a demanda que o cliente vai ter, né? Então, é uma grande mudança, inclusive, de paradigma de negócio, né? E até um comentário que o Augusto falou de pensamento, né? Eu estava num talk agora há pouco e eles falando sobre como é cada vez mais importante para que a gente evite o atrofiar do pensamento, que a gente tenha pensamento sobre aquilo que estamos pensando, né? Sobre um mecanismo de metacognição, assim. Como é importante a gente pensar no que estamos pensando, para que a gente não, falando de IA, para que a gente não só delegue o pensamento para IA, mas pense com, né? E não delegue todo o pensar para ela, né? Então, eu acho que você falou qualquer frase que me remeteu a isso, mas eu acho que é importante que a gente cada vez mais volte para essas raízes, né? De ter clareza do que a gente está pensando. Você falou de propósito também, né? Acho que tem a ver com isso, assim. O porquê estou fazendo, né? Por que que a gente está usando? Por que que a gente está implementando? Por que Exato. que a gente está fazendo? E aí, Diego, sócio da agência Balk, já deu aqui um spoiler, adiantou um pouco a pergunta que eu ia te fazer, Diego, mas acho que tem mais coisa boa aí para você trazer para a gente. Você trabalha com publicidade, enfim, há muitos anos, mas é um estudioso e curioso dos temas de futuro, das criptos, né? Enfim, tem muita experiência para trazer nesse contexto. Então, toda vez que eu te vejo nesses eventos, eu sei que você vai trazer pontos importantes para a gente discutir. Então, o que tem mais de interessante aqui, Diego, no contexto do que você já observou, do que você escutou, que contribui para essa nossa conversa aqui sobre transição e sobre esse futuro que a gente está construindo? Eu acho que teve alguma fala do Felipe também que me lembrou. O mais importante para mim não é a tecnologia, né? A tecnologia vai sempre mudar. A gente estava até falando ali no off antes de começar, né? A tecnologia vai trazer transformação e transformações que a gente não pode mais brecar, né? Não tem, there's no way back para algumas coisas, né? E acho que IA é uma dessas coisas, assim. E então a gente tem que voltar para a moral. Esse descompasso que eu acho que a gente sente como humanidade, né? A tecnologia evoluindo pra caramba. E às vezes a gente enxerga que a moral da humanidade não evoluiu no mesmo pace, né? Então eu acho que a gente precisa voltar a pensar e olhar de novo para isso. É voltar para os filósofos, né? É voltar para essas matérias que a gente estuda há séculos na humanidade e talvez o segredo esteja ali, né? O segredo não está no como usar o prompt do Claude, do GPT melhor, né? O segredo está em o porquê nós estamos fazendo todas essas coisas, assim, né? Então, acho que do que eu ouvi hoje aqui, do que eu tenho ouvido nessa semana, os temas que mais me chamam a atenção são esses que voltam para esse resgate humano, né? O que a gente tem que fazer para melhorar esse nosso compasso moral, ético, no uso das ferramentas, assim. Muito bom. E até voltando também no que na sua introdução com a palestra que a gente assistiu do Marcelo Gleiser, ele uma hora falou uma coisa marcante de que a gente não pode continuar acreditando numa ideologia de crescimento infinito enquanto os recursos são finitos. Sim. Então, quando um dos hypes, acho, aqui da São Paulo Innovation Week é falar de propósito. A gente está aqui, inclusive, reforçando esse hype, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem poucas ferramentas concretas para trabalhar isso, tanto a nível governamental, corporativo ou pessoal, porque o que é isso, né? Onde estamos chegando? É o que você falou, tem um monte de ferramenta de AI para melhorar o trabalho, mas qual o trabalho? Para quem que a gente está trabalhando? Alguém citou um número que eu acho que a gente sabe esse número, que na década de 60 tinham 3 bilhões de pessoas no mundo. Hoje, 60 anos depois, temos 8, mais do que dobrou. E a gente continua trabalhando, a gente continua produzindo o que para quem, né? Então, alguma hora esse descompasso, como você trouxe, vai precisar de um ajuste,
Porque a IA vai fazer todos os trabalhos mais rápido, melhor, e aí, né? Quem que vai estar consumindo na outra ponta? Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Essa é uma pergunta meio óbvia, mas talvez a gente não tá respondendo ela, né? E na verdade, acho que tem até um pensamento, né, olhando para futuros, no fim, que tem quantas camadas de coisas a gente criou na humanidade, na sociedade, que são exigências que talvez a gente não precise mais. Linguagens de programação. A gente criou milhares de linguagens de programação porque nós não entendemos a linguagem da máquina. Então a gente criou o Python, a gente criou o PHP, e linguagens que a gente, humano, entende para que a máquina nos entenda. Do momento que a máquina é quem está escrevendo os códigos, a partir de agora, essas linguagens não são mais necessárias. A máquina pode escrever para a própria máquina, né? Então, e os programadores, então, né? Que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, era a profissão que todo mundo deveria estudar, e escolas inteiras foram criadas com base nessa narrativa, e agora não precisa mais, né? E realmente eu acredito que não precisaremos mais de programadores em pouquíssimo tempo, assim. Então acho que a gente passa e todo o contexto, na minha visão, né? Todo o contexto de corporações é uma novela também que a gente criou para poder fazer dinheiro. O próprio dinheiro é um mecanismo de tradução, de troca que a gente criou com algum objetivo. Então, será que em algum momento a gente vai deixar de precisar do dinheiro? Será que em algum momento a gente vai poder deixar de lado as corporações? Ou será, ou não? Enfim, mas eu acho que são Perguntas coisas filosóficas. são perguntas filosóficas. A gente vai ter que olhar para esses mecanismos, né? O próprio capitalismo, que eu entendo que é o que nos trouxe até aqui, mas será que é o que pode nos levar mais à frente? Ou será que é um sistema que precisa ser optado, né? Então eu acho que tem perguntas que, sei lá, sempre vêm à mente nesses eventos aí. E eu acho que todas as questões que a gente levantou aqui, nenhuma sobre tecnologia, né? Sim. Eu li uma feliz coincidência, eu li uma coluna acho que do Ronaldo Lemos, se não for ele vai levar o crédito agora, Uhum. que a última frase da coluna era algo assim, vai se dar bem com a IA ou com essas tecnologias quem aprender a se afastar delas, porque melhor usa quem desenvolve leitura, escuta, bom senso, né, contexto, e que hoje a tecnologia não faz isso, e eu acho que vai ser muito difícil ela conseguir chegar no nível humano, né? Então, e aí a gente volta para a questão do propósito. A tecnologia está lá, é uma ferramenta, mas quem vai usar aquilo e quem vai usar aquilo direito, de fato, de uma maneira produtiva e de fato produzir algo interessante, são as pessoas que nas capacidades humanas vão estar mais bem desenvolvidas e que não é na frente do computador que a gente vai aprender, né? É conversando e fazendo isso que a gente está fazendo, trocando ideias, com as perguntas filosóficas que fazem a gente pensar, né? As tecnologias, elas voltam a ser o que elas são, ferramentas, né? Não é o fim. É. Acho que a gente sempre escutou isso, eu repito isso sempre que possível. A tecnologia, ela ajuda a gente a escalar, né? Ela é meio, ela não é fim. Mas acho que a pergunta do por que estamos fazendo o que estamos fazendo, ela é super importante. Para gente que trabalha no contexto empresarial, corporativo, a gente sabe que muitas vezes a gente está dando escala para coisas que não precisariam mais existir. Funções que muitas vezes não são funções de legados de um passado que já poderia ter evoluído. Muitas vezes a experiência nossa como cliente dentro de uma determinada organização, ela não é fluida, ela não é positiva, porque a gente ainda está transitando dentro de um contexto que já está muito desatualizado. Então acho que tem os contrapontos, né? Acho que quando a gente tem a consciência de questionar determinados elementos, por que estamos fazendo isso e a gente poderia fazer melhor, a tecnologia vem e ajuda. Ela é uma oportunidade para a gente implementar novas ferramentas, inovações, novos produtos e tudo mais, né? Mas por outro lado, e aí que é esse lado do propósito, que é um pouco de onde a gente está amarrando aqui agora, é um negócio que ele está muito na individualidade também, né? Quantas pessoas vocês conhecem que estão em lugares que obviamente não gostariam de estar ali, que estão ali porque precisam de um trabalho, precisam de um emprego, né, e coisas do tipo. E, enfim, vamos falar um pouquinho disso. Acho que
é um ponto legal aqui também para a gente conectar. Olha lá, Felipe. Você falou do desengajamento no trabalho, né? Eu participei de um grupo de discussões que até quando eu falei que a gente falta ainda frameworks para trabalhar essa coisa do propósito, na verdade eu menti. Tem algumas iniciativas que são muito boas que estão trabalhando isso. Então a gente acostumou desde do Acordo de Paris 2015 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sendo eles incompletos, né, por conta dessa crise humana que a gente vive de propósito, surgiu iniciativas, e a que eu mais gosto são dos Inner Development Goals. É o equivalente, mas olhando para dentro. Você Legal. criar dentro de 5 pilares de ser, de estar, de se relacionar, de se conectar, habilidades humanas não só tão individuais, mas de você com o meio, né, com quem está ao seu redor, o que está ao seu redor. Então, acho que quando a gente. Foi até engraçado uma palestra que teve, acho que no finalzinho do dia, na quarta-feira, que a Maíra, nossa colega do IED, inclusive, ela puxou uma sessão de meditação coletiva numa conversa com dois gringos, eu esqueci quem que era, mas que era trazendo assim: vamos esquecer um pouquinho os agentes de AI, vamos esquecer um pouquinho o Venture Capital que vai bombar essas iniciativas, vamos meditar e reconhecer esse momento coletivamente e assentar um pouco e perceber, né, sem ferramentas, sem tecnologia, o quanto que a nossa própria mente é capaz de algumas coisas. Então você ventilou um pouco a informação de isso. que eu vou viajar o mundo e é um pouco disso, assim, eu comprei uma passagem só de ida para África do Sul, vou daqui a 2 semanas, que inicialmente era uma coisa de um pouco de busca com quem sou eu, o que eu posso fazer melhor, como aproveitar a grana que eu peguei do exit da startup, né? Porque querendo ou Vinho não. na África do Sul é com vinho. Exatamente. E aí, a partir disso, né, voltar e explorar com a mão, né, sem roteiro, inclusive. Eu quero chegar lá, conhecer um pessoal e vamos embarcar numa aventura. Então, esse tipo de coisa eu acho que é até o copo meio cheio, né? A gente está falando até com um certo pessimismo, mas se a IA, robótica, outras tecnologias vão ocupar as coisas mais funcionais da produtividade da indústria, que a gente use esse tempo livre aí também para fazer outras coisas, para buscar propósito, para desenvolver hobbies e também se qualificar com engajamento no que você quer, né? Mais de 70% das pessoas estão desengajadas com o trabalho para amarrar a sua provocação. Esse é um dado super relevante, porque a gente está no momento, inclusive, que as empresas estão sendo obrigadas, por conta de uma norma que foi lançada recentemente, de uma atualização da NR1, né, para cuidar do ambiente psicossocial empresarial, e isso afeta todos nós, né? Afeta aqueles que trabalham dentro de empresa, aqueles que são prestadores de serviços das empresas e tudo mais. Agora, pegando um gancho nisso, e aí eu quero direcionar para o Augusto e para o Diego, eu queria entender como é que vocês conseguem respirar nesse lugar. Eu gostei da ideia da meditação porque é algo que é super importante no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, tenho esse ritual, eu acordo, eu preparo o café da manhã familiar, dou o café dos meus filhos e vou trabalhar. Quando eu desço para o escritório, a primeira coisa que eu faço é me desconectar, coloco a minha meditação que eu criei para mim mesmo, né? Escuto ela e me conecto com aquilo que eu vou fazer a partir dali. Vocês têm algum ritual? Vocês têm alguma prática de autoconhecimento ou de... Enfim, queria escutar vocês. Vamos lá. Uma pergunta difícil, né? Rituais eu tenho muito tempo para fazê-los. Não, mas acho que aqui, primeiro compromisso com si mesmo, né? E o primeiro compromisso com si mesmo é a terapia, né? Se você marca uma terapia 1 hora por semana, você tem um compromisso ali, né? Mas fora isso, eu tenho o costume de sempre ter projetos pessoais, assim, eu tento sempre reservar algum dia da semana, ou pelo menos algumas horas de um dia da semana, para projetos pessoais que sejam coisas simples. Por exemplo, agora, né, ferramentas de AI e tudo mais, eu consumo muitos relatórios de tendência, muitos relatórios fora do Brasil, de vários setores, e isso sempre foi um problema, isso sempre me consumiu muito tempo, né? E com essas ferramentas eu tenho testado muitas ferramentas, testado muitos serviços
E então, ter esse tempo para eu fazer os meus projetos pessoais e colocar no papel, eu ainda escrevo papel e caneta. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo, talvez não usem papel e caneta, usem, é legal. Mas me faz muito bem escrever e parar e pensar. E eu costumo fazer isso sempre segundas pela manhã, assim, amanhã eu tento tirar minhas reuniões e fazer isso de maneira mais organizada segundas, porque é menos cobrança também, mas sempre parar e falar, ok, o que eu tenho para essa semana, e o que eu quero fazer, não só no trabalho, mas também nos meus projetinhos pessoais, coisas desse tipo, né? Então, Legal. reservar esse tempo para você pensar nas suas coisas é importante e não só nas coisas que demandam de você, né? Para mim funciona muito bem. Diego, eu vou te pedir para fazer aquele fechamento. Já quero agradecer todo mundo. Nosso tempo está se esgotando aqui, mas traz a sua Eu mensagem. vou trazer a minha figurinha predileta do WhatsApp hoje em dia, que eu mando para todo mundo, que é: hoje tive que trabalhar no trabalho, foi horrível. E eu acho que assim, a gente tem que lembrar que nós somos o nosso maior projeto de vida, né? E não deixar as coisas que a gente faz se sobreporem ao que nós somos, né? E para mim o meu resgate foi contato com a arte, né? A gente tava conversando um pouco ontem, foi achar espaço no mundo artístico assim que eu pudesse consumir e aquela, né, a beleza, as coisas, né, que a gente precisa estimular como seres humanos assim. Então para mim foi esse voltar para os museus, para as galerias, para os espaços e consumir arte, leitura. Enfim. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Essa conversa não termina aqui, a gente vai continuá-la no meu estúdio. Então, muito obrigado. Foi Valeu, ótimo. Valeu, pessoal. Valeu.